Estimados vizinhos, como estão vocês? Aqui quem fala sou eu, seu amigo Gabriel, do Turma CH, Instagram e YouTube. Sejam bem-vindos em mais uma edição do nosso Papo com os Dubladores. Hoje nós vamos receber ela, Sandra Mara Azevedo. Eu tô devidamente trajado, ó, de chiquinha já, para poder receber a Sandra Mara. Ela que coleciona diversos outros trabalhos marcantes no seu currículo, vai conversar com a gente hoje um pouco aí sobre a sua trajetória. Então sejam bem-vindos em mais uma live aqui do Turma CH, em mais uma edição do nosso Papo com os Dubladores. Nós já entrevistamos aí diversos dubladores importantes da nossa cultura e hoje nós vamos ter mais uma que agregou aí, né, o seu talento, a sua voz a Chaves, Chapolin e Chespirito. Então deixa também nos comentários aí a sua pergunta, a sua dúvida, sugestão de tema. Deixem também a cidade e estado que você nos assiste. E essa live, após as 8 horas, vai estar disponível também em nosso canal do YouTube, para você assistir aí da forma que você quiser. Então, deixa eu chamar aqui a Sandra Mara. Deixa eu ver se ela já está entre nós, para a gente poder bater um papo e conversar um pouco aí com ela. Deixa eu ver aqui. Sejam bem-vindos em mais uma live aqui do nosso Turma CH. Hoje recebendo Sandra Mara Azevedo. Tenho diversas perguntas para ela. Mandem também quais dúvidas você tem em relação à dublagem, não apenas de Chaves, né? Que a Sandra Mara fez diversos outros trabalhos. Vamos esperar um pouquinho que a Sandra Mara entrar. Enquanto isso, deixa aí qual cidade e estado vocês nos assistem. Nós temos aí de Jaguariúna, São Paulo. Sejam todos bem-vindos em nosso Turma CH. Deixa eu dar aqui uma olhadinha, ver se a Sandra Mara já está por aqui. Paraíba, sejam todos bem-vindos aqui a mais uma edição do nosso Papo com os Dubladores. Natal. Boa noite, Sandra Mara. Consegui? Conseguiu. Agora é só virar a tela pro outro lado. De vez em quando o Instagram faz isso com a gente. Você falou que É um pouquinho aqui por em cima, cima. aqui em cima, ó. Aqui. Não. Aqui. Aí! Aê! Sandra Mara, É uma sempre um honra, tá? segredinho, né? Tem Aham. sempre um segredinho. É de última hora com muita emoção. Sem emoção não tem graça. Não, não tem. A vida é sobre isso, a vida é sobre emoções, sobre pessoas, não sobre coisas estáticas e materiais, né? Então, por isso que a gente tem que ter emoção. Que bom estarmos aqui de novo. Muito Você tá bom. bem? Tô ótimo. Falando em emoção, é sempre muito emocionante estar com você, viu, Sandra Mara? Porque eu sou muito fã da sua pessoa, muito fã do seu trabalho. Então, assim, é uma grande honra poder te receber. Te agradeço muito por ter separado um pouquinho da sua vida para estar aqui com a gente. Eu que agradeço esse carinho todo, porque você sabe, por exemplo, perde um ente querido, a gente fica achando que tá tudo bem, a gente fica sozinho num canto e ninguém apareceu, ou ninguém fala nada, mas, no entanto, a gente observa que o carinho das pessoas naquele momento é o que mais importa. E aqui a gente não está perdendo nada, a gente, ao contrário, está achando muitas coisas, mas esse carinho continua sendo muito importante, porque ele permanece na É. vida, né? E esse carinho que permanece, ele é muito importante em todos os momentos da nossa vida, né? E recebê-lo assim no momento de alegria, então é melhor ainda. Muito melhor. E você tem uma coisa no seu currículo também, né, Sandra Mara, que você tem muitas dublagens que são afetivas mesmo, né? Que as pessoas têm um carinho muito grande, né? Que é o caso da Sim, Chiquinha, o seu trabalho em Snoopy, a sim, Chispita. Como que você sim. sente em ter esses personagens tão marcantes, tão que mexem mesmo? Assim, acho que além de nostalgia, né? Pega num Você pontinho sabe, especial. sim, eu acho, sabe, que a gente tá tudo certo.
Sabe quando tá tudo certo? Eu estava no lugar certo e eu tinha que fazer essas coisas mesmo, porque é curioso como a minha identidade, a minha personalidade acaba se expressando dessa forma, né? Dessa forma mais afetiva, dessa forma mais é, psicologicamente mais emocional, entendeu? Então, assim, que bom que eu fiz. E acho que não foi um acaso eu fazer, porque eram para mim Aham. mesmo, entendeu? Eram coisas que colaram em mim, assim, porque elas não colaram à toa, colaram porque efetivamente tinham a ver comigo. E na medida que tinham a ver comigo e que eu passei tanta verdade, por isso restou para todo mundo. De alguma forma, toca um pouquinho todo mundo. Olha que privilégio. Privilégio. Uau, eu estou adorando esses coraçõezinhos tudinho, é exatamente isso. Te mostrar algo Obrigada. antes que eu esqueça, porque aqui não dá Sim. para ver muito bem pelo enquadramento, mas eu tô devidamente trajado, ó. Eu tô de chiquinha aqui, ó. Oh, deixa eu colocar o óculos, porque agora. Olha que legal! Ai, que bonitinha essa, Muito hein? Queria ela bem linda. grande aqui no meu peito, assim. Porque não é e é ao mesmo tempo, né? Ela Aham. fica temporal dessa forma aí, né? Ela tá ali de uma forma como uma maçãzinha, todo mundo sabe o que é. A maçã com um pedacinho arrancado, né? Então tá igual ela aí, né? Tá uma graça, adorei. E como você começou a sua carreira na dublagem? Você já conhecia dublagem? Você foi atrás? Apareceu no seu caminho? Gente, se vocês que são jovens, assim, de 30 anos, 35, estão conhecendo praticamente dublagem há, vamos dizer, uns. Vamos colocar 15 para valer? 15 para valer? Imagina, eu não sabia nada de dublagem, eu não sabia nada, 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 nada. Assim, a gente sabia que aqueles programas que a gente via não eram a voz original. Isso a gente sabia, sei lá, assistia lá o Túnel do Tempo, que eu amava, e sabia que aquelas vozes eram vozes coladas ali, né? Não eram as vozes originais, mas a gente não tinha a menor ideia de como isso se dava, né? Não tinha a menor ideia de como é que isso era feito, quem fazia, onde e tal. Tanto é que foi uma surpresa muito, mas muito grande mesmo, saber que eu estava tão próxima de um lugar onde tinham e faziam exatamente e dublavam o Túnel do Tempo e todas essas coisas que eu gostava, os Flintstones e etc. Então, foi uma surpresa muito grande, porque eu estudava na mesma rua, né? Numa escola na mesma rua da BKS. E aí um colega da minha irmã falou que estava tendo teste e ninguém sabia muito bem o que é isso, como é que é isso. E a gente chegou lá, aquele estúdio enorme, né? Uma espécie de igreja, uma espécie de santuário. Igreja por modo de dizer, né? Igreja pela reverência, igreja pela porque antigamente existia, sabe, uma reverência muito grande dentro do estúdio, como existe até hoje no teatro. Infelizmente foi se perdendo, porque no estúdio acabou ficando um pouco fast food demais, e quando vira fast food demais, Deus não tem tempo de entrar, porque aí o que é Deus na vida das pessoas? É uma quantidade correta de sal. Aí, de repente, o fast food tem muito sal, ou tem ou tem muito produto, né, sei lá, saturado, as gorduras não sei o quê. Naquele tempo, não, as medidas eram corretas, entendeu? Então era o tanto de sal correto na vida de todos nós, e aí tinha uma reverência, aqueles estúdios pareciam santuários, pareciam igrejas, e a gente entrava com muito respeito, né? E entramos nesse estúdio enorme, com aquela atmosfera, assim, tudo um pouco escuro, porque a gente tinha que ver aquela tela lá no fundo, e um microfone enorme, quer dizer, o microfone não, é um cabo que segurava o microfone, assim, quer dizer, um pedestal que segurava o microfone enorme, e ele ficava pendurado, assim, era um microfone grande, e tinha uma espécie de púlpito, olha, portanto, para falar de igreja, tinha uma espécie de púlpito onde eram colocados textos, mas era uma coisa um pouco maior do que o púlpito, assim, era um negócio um pouco maior e tinham várias tabelas. Tabelas são os praticáveis que a gente fala, são como se fosse coisas de madeira, assim, para a gente subir, sabe? Para quem era mais baixinho subir, os mais altos ficavam de lado, e tinham de vários tamanhos. E me lembro que a maior parte de todos nós teve que subir no tal do praticável, porque éramos todos
criança, acho que era todo mundo na faixa de 13 a 15, 16, assim, né? Eu tinha 14. Eu acho que de 13 a uns 16, não tinha muito mais velho que isso, porque era exatamente a turminha que estava na sétima, oitava série, assim, alguns que se interessaram de ir lá fazer o tal do teste. Que a gente não sabia nem o que que era, né? Porque ainda não era um momento que ninguém estava pensando em trabalhar também, né? E não deixava de ser um trabalho. E, enfim, então foi assim que eu fui lá, e com toda essa reverência, com todo esse respeito, passei no teste e ninguém mais passou. Você lembra qual foi o primeiro produto que você dublou, Sandra? Os primeiríssimos produtos que eu dublei, primeiríssimos mesmo, foi o Clube do Mickey. Foi o Aham. Clube do Mickey. E tinha uma outra série que eu fiz muita pontinha também, muito vozerio, chamada Chips. Dos policiais? California Highway Patrols. É, dos dois policiais. Eles eram isso, mas policiais que patrulhavam a estrada, Aham. né? É tipo um CET nosso, mas eram policiais, né? Exato. Como era o nome? Era era o Eric Estrada, que eu me lembro até hoje, porque depois dele eu revi em outros produtos, documentários, etc. Mas o outro eu não me lembro o nome. John Baker e o Poncherello, eram os nomes, assim, os dois personagens, né? E acho que eu fiz bastante coisinhas nisso aí. Depois entrou uma outra série de ficção científica, eu não consigo me lembrar o nome, já tentei, já puxei pela memória outro dia, porque tem esse fato grave, né? A gente vai se distanciando do negócio e não é porque por maldade, é porque a gente vai vivendo a vida e as coisas vão acontecendo e não dá tempo de Não, ficar muitos muito ali, né, trabalhos. parado. Exato. E assim, muitas vezes o produto que você está fazendo tem um nome em inglês que depois não é o Uhum. mesmo nome que vai Sim. na TV e etc. Então a gente fica meio perdido, assim. Então eu não fico observando muito. Até estou tentando fazer alguns exercícios para memória, porque, nossa, memória de dublador é terror, Olha, terror, e falando de nisso, nada. e falando nisso assim, que a gente perde um pouco, você já ouviu falar do termo Lost Media? Ele é um pouco mais recente. Gosto de Lost Media. mídia. Uma mídia fantástica. Uma, uma, Lost ou Ghost? uma mídia perdida. É porque antes, Perdida, até no caso do Lost. Chaves, quando tinha algum episódio que não era mais ao ar, a gente chamava de episódio perdido. Mas agora, na Sim, internet, eles deram esse nome para toda mídia que não está na internet. Então, o que não está na internet é Lost Media. E você protagonizou uma dublagem que ela está sendo muito buscada pela internet e, na verdade, nem áudio original se acha, que é da Luluzinha, do anime da Luluzinha. Você que dublou. Como que foi fazer primeira voz parte? dela é minha. Exatamente. Como foi Não, a fazer a primeira voz dela é Luluzinha? minha. Bom, na ocasião, fazia Pet Pimentinha, que tinha uma voz mais menino, e aí, para diferenciar, e ela no original também tinha uma voz bem agudinha, e eu fiz a Luluzinha. Hoje não conseguiria mesmo fazer, porque minha voz baixou o tom e eu não teria bastante preguiça de fazer uma coisa tão aguda, porque minha voz não é naturalmente aguda, né? Ela é uma voz mais aveludada, uma voz mais redonda, se é que a gente pode falar de voz, de como é que a minha voz é, né? Mas enfim, mas eu adorava fazer aquilo, sabia? Que legal que você lembrou disso, porque e aquela dublagem é perdida, né? Perdida, não tem quase nenhum material. Depois você procura na internet avulsamente, as pessoas estão buscando, estão tentando trabalhar para achar e acham raríssimas coisas. A gente só sabe que foi exibido ali em 85 pelo SBT, acho que foi E dublada pelo Elenco, né? A Elenco é que virou a Maga depois? não, eu acho que foi dublado Já já pela Maga. Será pela que não era Maga? Maga? Não, é porque eram duas empresas, era Ah, Elenco sim. e Maga. As Entendi. duas empresas, elas prestavam serviço para o SBT. E nós, dubladores, prestávamos serviços para ela. Porque, Entendi. assim, não existia vínculo entre nós e o SBT. Aham. Existia vínculo entre elas e o SBT, e nós estávamos vinculadas, modo de dizer, a eles, né? Aham. A Maga e a Elenco. Eu não me lembro se foi Elenco, se foi Maga, para ser Você sincera, lembra quem viu? fez a direção Chutando. da dublagem? Eu me lembro de dublar muito com o Potiguara É, Lopes. Isso a eu me gente tem essa lembro. informação também, que o Potiguara Lopes chegou a dirigir e o Felipe Dinardo. Então, Felipe
Leonardo era o dono Ah, da elenco, pode ser então que tenha, sim. mas eu não me lembro de dublar com ele, que curioso, me lembro muito de dublar com o Poti, me lembro de dublar com o Poti. E o Poti trabalhava tanto para elenco quanto para a Maga. Então, eu acho que ele meio que se revezava, assim. Aham. Nossa, eu adorava dublar a Luluzinha. E ela meio que era uma mulher já meio que empoderadinha, né? Aham. Tipo Chiquinha, que também é bem É. empoderadinha, né? Não são mulheres assim, submissas, mulheres que se deixam levar assim à toa, né? Então, também tem isso. Olha só, a Pet Pimentinha, ela fingia que ela era submissa, né? Mas de submissa ela também não tinha nada. Então é isso, que legal. Tomara que alguém encontre. Será que ninguém gravou? Porque naquela época ainda as pessoas gravavam da Sim. televisão, né? Até Para o terem. Miguel falou aqui, ó, para depois eu vou te encaminhar um vídeo do Lucas Nauta. Ele fez um vídeo sobre essa dublagem, falando como ela é perdida, sobre essa curiosidade que as pessoas têm. Aí quando eu vi que você Nossa, protagonizou, eu falei, vou perguntar para Sandra Mara o que ela lembra desse trabalho. lembrar eu me lembro. Infelizmente, como a gente é bobo, né? A gente também não daria tempo de você ter um trechinho de tudo que você faz. É É difícil. muita coisa. É difícil, é bem difícil. E você Mas, enfim, falou, que legal. você falou da Pet Pimentinha, né, em Snoopy. Como que ela surgiu também para você, essa personagem que é icônica também, marcante, né? Olha, eu vou te falar que o gênio por trás de tudo isso acabava sendo o Marcelo Castaldi. Aham. Porque era ele que olhava para mim e achava que eu podia fazer e me escalava. Naquela época não existia match voice, não existia teste, não tinha nada disso. Era o diretor que simplesmente, certeiramente, escalava aquele dublador ou aquela dubladora para fazer aquele papel, pronto, já ficava. E a gente se ajeitava no que era escalado, porque também tinha isso, né? Como você era escalado e você muitas vezes não se olhava e não olhava aquilo e via qualquer semelhança com você, então você tinha que ir se ajeitando. Mas aí é o trabalho do ator, né? O ator tem que se ajeitar em qualquer personagem. Eu tive muita sorte, eu acho, e foi ele também, foi ele que me escalou. E no início, para você ver, tem uma dublagem, inclusive, que eu já vi. O primeiríssimo episódio que eu gravei com vozinha fininha também, a Pet Pimentinha. E aí a gente foi vendo que não, que ela tinha um outro comportamento, que ela se masculinizava para poder estar perto do Charlie Brown, o grande amor da vida dela. Você vê, mulher esperta. E outra E personagem aí também. Não, pode concluir, Sandra Mara. não, e aí, assim, depois a voz foi mudando. Olha para você ver também que tempos mais ingênuos, né? A Aham. gente começava dublando de um jeito e ia melhorando na medida que a gente ia compreendendo melhor o personagem, o desenho e tudo mais, né? E foi isso que aconteceu com a Pet. E ela acabou tendo uma voz um pouquinho mais rouquinha, um pouquinho mais baixa, quase como se fosse um menininho falando. Outra personagem dessa época também foi a Chispita, né? Como que foi fazer a Chispita? Amava. Nossa, Era uma eu novela grande, amava. né? Eu me lembro que tinha bem uns quase 400 capítulos, Nossa. assim, viu? Foi muito. E eu me lembro que eu tinha uma total, eu quase não me dissociava dela. Eu acho que por também eu era muito novinha, às vezes a gente fica emulando, né, algum personagem, né? A gente observa que quando você admira alguma coisa, é fácil você imitar aquela coisa, né? Quando você admira, você fica assim meio encantado, querendo se parecer um pouco com aquilo, né? E eu não tinha o físico dela, eu sempre fui muito mais clara. Ela também é muito clarinha de pele, mas tinha um cabelão escuro, assim, mais castanho escuro. Ela tinha um rosto que mas enfim, eu sei que eu meio que emulava ela. Num certo momento lá, eu observei que eu estava querendo meio que imitar a Chispita, de tanto que eu me identificava com ela, sabe? E ela falava baixinho, e ela era a menina compreensiva, ela era doce, né? Olha, eu não sei, eu meio que emulava ela, uma coisa louca isso, né, de falar agora, mas é verdade. Sandra Mara. E... Foi muito legal, foi muito bacana. Foi muito bacana. Eu senti quando acabou a novela. Aham, Sabe, assim, eu não tenho muito isso, porque não dá muito tempo. aham. Mas aquela novela.
fiquei assim, ai, por que acabou? Não podia, meu papaizinho lindo, eu vou lá chorar pra ele, tá? Já vou misturando as personagens aqui. Já vamos de Chiquinha, né? Você tava Já vamos dublando. chorar de Chiquinha, porque eu acho que a Chiquinha veio logo na sequência para me dar um alento. E aí eu chorei pela Chispita como Chiquinha, entendeu? E aí, sei lá, dublando super produções de Hollywood, aí do nada vem um cenário de isopor, uma parede descascada, adultos vestidos de criança. Como que você interpretou aquilo no primeiro momento? Eu achei estranho. Eu achei bem estranho. Falei, nossa, que negócio mais assim, porque era tudo muito decadente, né? A gente estava habituado com alguma coisa. As próprias novelas mexicanas são todas muito, aquelas mulheres muito maquiadas, aqueles cabelos muito arrumados. Óbvio que eu ainda não dublava essas mulheres tão sofisticadas ainda, porque ainda não tinha voz para chegar lá. Mas eu estava sempre em núcleos de mulheres muito sofisticadas, muito bem vestidas, dormiam Aham. maquiadas, né? Salto alto o tempo inteiro. Então, aquilo era um pouco exagerado, mas estava mais no nosso dia a dia do que Aham. aquele cenário do Chaves, né? E então, ver aquilo lá, eu achei meio. Mas, ao mesmo tempo, era uma coisa meio. Sabe, vamos se divertir aqui. E isso era muito bom, porque já nas novelas não podia, né? Era aquela coisa meio reta, né? Aquele troço meio engessado. E não no linguajar, porque não precisava ser engessado, mas às vezes o espanhol engessa um Aham. pouco, né? Porque assim, não tem como você fazer uma coisa sorridente, alegre e feliz numa cara que está fechada. Aham. E aí o Chaves, para a gente, foi também a expansão, né? Abriu a porteira para todo mundo botar demônios, né? E para interpretar mesmo, porque a gente não tinha. Já naquela época, assim, o sincronismo não era perfeitíssimo, né? Não se conseguia, por mais que nós fôssemos muito bons, sabe? Porque eu observo que hoje em dia, por termos uma plataforma chamada ProTuber, que é onde a gente grava, e ela nos permite puxar, empurrar o track, Uhum. esticar o track, colocar bem certinho em cima, a gente tem condições de dividir bem as falas, de PMB bater bem na boca. Então, a gente tem condições de fazer tudo isso, no entanto, se interpreta muito menos hoje do que se interpretava antigamente. E antigamente, a gente conseguia interpretar e até fazendo um certo sincronismo. Porém, quando eles iam fazer a mixagem, equalizar tudo e etc e tal, aquele sincronismo um pouco se perdia, porque não era preciso, sabe, como é hoje em dia, né? Então, por mais que a gente falasse em fininha, não tinha depois condições de puxar, e na medida que fazendo todo o trabalho de pós-produção se perdia um pouquinho, ficava meio fora. Mas se bem, ninguém nem observa, né? Porque tanta gente lá no Chaves tem bastante coisa que eu vou olhar, às vezes eu falo, ai meu Deus do céu, olha só, tudo fora da boca. Mas tá tudo a interpretação perfeita, né? Sim. Então, acho que aquilo foi exatamente uma alforria para todo mundo, né? E aí, bora interpretar. Aqui a gente vai chorar, vai falar, lá, lá, lá. Ih, pois é, são aquelas bobajadas todas. Então, E assim, muita foi gente para até se acreditava que era divertir. brasileiro, né? A dublagem era muito perfeita. Assim, a Então, interpretação, tudo. exatamente, eu acho que por isso, né? Porque procurando aquilo também de um jeito tal que realmente muita gente ficou pensando que aquilo era brasileiro. E você percebe, tanto é que naquela época também tinha isso, né? O Gastaldi falava e era verdade também, e a gente incorporava isso. Ele falava que às vezes a gente precisava dublar o corpo, estava Aham. falando, tinha um movimento no corpo lá, então não tinha muita boca, o personagem estava de costas, mas estava se movimentando muito, ele deixava chorar, falar, gritar lá no meio, o que fosse, entendeu? Porque exatamente tinha, não se dublava só a boca, como é, vamos dizer, hoje em dia. Se dublava o corpo falando todo aquele movimento, né? E então era do tamanho do corpo. Hoje em dia também com esses Dolby Surround, Atmos, não sei das quantas e etc e tal, tudo é muito baixinho, né? Se fala tudo baixinho, tudo baixo. Aí às vezes a pessoa tá lá na terra,
E aí a gente tem que falar esgoelado, mas não esgoelar tanto, porque... Então, assim, e lá não, esgoelava mesmo, entendeu? Daqui a pouco eu quero perguntar mais sobre o Chiquinha, mas eu quero perguntar agora, não é dublagem, mas é localização. Você fez a crônica em Mortal Kombat, né? Qual que foi qual que é a diferença em dublar e em fazer localização? E como foi esse A trabalho? localização é muito difícil, porque você não tem nenhum referencial. A Aham. única coisa que eu acho que na NET, né, que dirigiu, a única coisa que tinha que ser aquela mulher poderosa, dona do tempo, né? Aí então era essa mulher poderosa. Então vamos incorporar, bota o diafragma bem, sobe ele, empurra o diafragma para cima e bota a voz aqui. Vai. Sabe uma coisa meio assim? Então, eu fui meio assim, os originais desses games, mulheres têm vozes bem pesadas, sabe? É difícil a gente chegar perto, né? Chegar junto. Homens e mulheres com vozes bem pesadas. E eu acho que eles devem também colocar um pitzinho na voz lá, sabe? Eles devem dar uma ajeitadinha ali com alguma inteligência artificial. Temos raiva da inteligência artificial, né? Agora, nesse exato momento, está todo mundo meio assim com a inteligência artificial, parecendo gato que subiu no telhado. Mas, enfim, eles devem colocar alguma coisinha lá, porque as vozes ficam impossíveis da gente imitar. A gente apanha bastante a voz para gravar. Então, a crônica foi isso, assim, foi até uma certa dúvida de que podia ficar bom o que eu estava fazendo, porque era um negócio que você não tem a imagem, você não tem referencial. O referencial é aquele inglês com aquelas vozes poderosas de mulheres que falam. Blá, blá. Só que sim, isso eu posso imitar 3 segundos, daqui a pouco eu não consigo fazer mais, entendeu? Então, só sabia que tinha que ser uma voz bem aqui, com o meu diafragma que ia subindo, 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 ia saindo aqui, e eu tinha que ter um fôlego que subisse pela cabeça. Isso, assim, eu achei um trabalho bem bacana. Quando eu vi, depois falei, nossa, puxa vida, hein, você, parabéns, hashtag tá de parabéns. E falando em E graças a Deus que o Nanete me viu naquilo lá e consegui fazer, né? Ficou bom, e ficou personagem legal. forte, a Cersei de Game of Thrones também é muito assim, né? Quando você pegou essa personagem, foi a partir da sexta temporada, né? Você já sabia Sim, do sucesso, você já assistia, você conhecia. não, eu nem conhecia, é vergonhoso dizer, não sabia nada, nada, nada. Essa eu fiz teste, e aí eu fui no teste, era um sábado de manhã, que foi o único momento que eu consegui passar na do Brasil para fazer o teste com o Hermes, e aí meu filho estava junto comigo, e depois que eu saí do estúdio, eu me despedi, conversei com o Hermes, não sei o que, e fui embora. Mãe, você sabe o que você acabou de fazer? O Marco falou para mim. Eu falei, Marco, não tenho a menor ideia. Comecei, é ela que eu vou todo final de semana. Porque ele já se reunia com os amigos, todo domingo à noite, na casa de um, na casa de outro. Já tinham até vindo aqui em casa, mas eu não me ligava com o que eles faziam, para assistir tal do episódio inédito que saía no domingo. Eu falei, nossa, Marco, tomara que eu pegue esse teste então só porque sei, eu não sabia quem era. E eu também tenho esse histórico de mulheres também assim empoderadas, né? Já lá desde a minha tenra idade e que vem me acompanhando e a Cersei foi mais uma delas, né? Muito bom de dublar, uma atriz fantástica, né? Uma atriz muito boa e ela assim, ela tem tempo, né? Ela dá o tempo Aham. certo da fala, então ela vai te indicando caminhos e você consegue interpretar junto com ela. Olha, uma delícia. Muito bom. Pena que acabou e ela morreu. Todo mundo lá, né? Vai, foi morrendo, né? E, a- Não tem muito jeito de ficar, né? Porque nessas pagas aí, pelo amor de Deus, né? e voltando à Chiquinha, você teve um reencontro com ela no programa X-Pirito, dublado pela BKS. Você lembra como que chegou? Como que foi esse reencontro? Uma Chiquinha mais velha, um pouco diferente? Como que foi Sim. esse reencontro aí com ela? Aí foi um momento diferente, né? Foi um momento. Eu conheci praticamente o Sérgio Galvão naquele momento ali, porque eu estava recém-voltada, tinha acabado de chegar da Itália praticamente, né? E acho que aquilo foi em 98,
falei É, lá, não lembro, final de 97. Aham. 97, 98, eu tinha voltado da Itália em 96. Então, eu assim, ainda não tinha contato. Quer dizer, eu já estava trabalhando 10 dias depois que eu estava aqui, falando tudo assim mesmo, né? Como o italiano fala, tal. Mas já estava fazendo lá uns gozerios, já estava trabalhando. Mas aí, quando eu fui dublar isso aí, eu já estava, já com meu ouvido já tinha melhorado o meu sotaque todo, né? E já estava trabalhando bem. E aí foi que eu conheci o Sérgio Galvão, porque ele dirigia e dublava o Chompiras, né? Dublava o Bolanhos, né? No que aparecia lá naquilo tudo. E aí foi uma delícia também, porque aí era uma outra pessoa maravilhosa. Aí reencontrar, que eu já tinha visto, mas assim, reencontrar na estante, porque eu dublava junto com a Marta, dublava junto com o Saidel, com o Osmiro, e entraram pessoas novas, né? Não, o Osmiro não fez, né? Não É, foi o não, Osmiro que fez. da Não, Magda, não foi o só Osmiro. você e a Marta. Só eu e a Marta, né? Isso. É isso mesmo, teve toda essa coisa estranha lá que não É, aconteceu de outros participantes. É, até o Vilela ficou muito isso. chateado na época que eu encontrava com ele na Alamo, é verdade. É verdade, desculpa a minha Não, memória. são Mas é muitos verdade, eu trabalhos. dublava. Então eu dublava com a Marta muito, então foi muito legal. Mas tinha o Nelson Machado também? Não, nessa fase não tinha o Nelson e nem o Saido. Não tinha Kiko nem Seu Madruga. Olha que Nessa loucura. fase Bom, do programa enfim. não tinha os dois. Então, e era aquele que tinha a Chimaltrufia, a Isso, Maruhita, aquela. Ah, isso. então, é. Mas foi muito bom. Foi muito bom também, adorei. E foi bastante coisa que a gente fez naquela época, viu? Lembro Aham. quantos episódios, mas fizemos muita coisa. Foi muito divertido. E o Sérgio Galvão era uma pessoa deliciosa, então foi muito divertido. E Foi um também uma encontro muito dublagem que bacana. a gente tem pouca coisa na internet também. Acho que nem tudo foi exibido na época. Eu acho que, eu não sei se teve uma greve de dubladores e a CNT. Teve no final de 97 mesmo, uma greve que durou quase 3 meses. Acho que a CNT chegou até a Bastante exibir tempo. novela legendada. Obrigado pelo coraçãozinho. Como é que é? Acho que a CNT chegou até a exibir novela legendada nessa época. Teve uma questão assim, acho que tinham novelas que eram dubladas em cima da hora. Pode ser, porque demorou bastante para acabar a tal da greve, né? Eu não lembro se isso aí eles passaram legendado, mas é a CNT que passava, Isso. exatamente, a antiga Manchete, Era né? Que tinha CNT virado Gazeta. CNT, né? Era CNT A Gazeta? Gazeta. É, era uma parceria das duas, CNT Gazeta. Ah, não lembro. Mas eu me lembro que eu me diverti muito, adorei. E adorava dublar a Maruhita. Uma mulher toda assim, meio, né? Vem cá que eu, vem cá que eu acabo contigo, né? Assim, Já era um outro estilão, outro né? Um outro estilo. estilão mais despojado, mais sem pudores, né? Quer dizer que É. sem pudor também, aquela turma toda era sem pudor, né? Mas muito legal. Adorei fazer aquilo também. Eu não sei se tem muita dublagem. Eu já procurei também, sabia? Não encontrei muita coisa, não. Tem pouquíssimas coisas. O É. Jonathan tá lembrando de uma personagem que eu sou muito fã. E eu assisti, e só no finalzinho que falou assim, Sandra Mara Azevedo. Falei, como é que é? Como é que eu não percebi? Que é a Mary Cooper, a mãe do Sheldon em Jovem Sheldon. Outra Mary personagem Cooper. incrível, né? Outra personagem incrível. De uma certa forma, também uma mulher, ela é mais ingênua, né? Ela é uma Aham. mulher do tempo dela, lá dos anos 80, uma mulher que casou por amor, né? Uma mulher muito Aham. religiosa, então é uma mulher do tempo dela, mas num certo sentido uma mulher também empoderada e lidando com esse gênio que é o Sheldon, né? Delicioso também, né? Muito legal, adoro, adoro. Presentão do Diego Lima. Adoro e agradeço ele sempre que eu posso. Coraçõezinhos pro Diego. É uma série muito gostosa de assistir, Muito. né? Os personagens vão Engraçada, evoluindo. não? Aham. Muito engraçada, Muito muito engraçado. boa, é verdade. Tem uma série que Muito você boa. também fez mãe de protagonista. Eu não sei se você vai lembrar, porque eu acho que ninguém nunca te perguntou. É uma série australiana produzida pela Disney chamada Ninguém Merece. Você fez a Glenda Fry, você lembra? Eu Sim, amava também. sim, era Ninguém Merece. Tinha a Marta também, não tinha? Que Tinha a fazia Marta. A uma. Marta fazia a tia da protagonista. Isso, uma meio bruxa, assim, né? Uma Isso, coisa isso. bem engraçada. Sim, sim, sim. A protagonista acho que era. Acho que era a Flora Paulita? Ai, eu não sei. Não vou Eu não saber te lembro quem falar. era também.
Não, então, mas era muito gostosa de fazer, uma comediona, né? Bem Aham. gostosa. Eu me dou muito bem em comédia, eu gosto muito de fazer comédia. Mas E, tem e- outra mãe muito importante que é a Violet do Bridgerton, que também está no Netflix. sim, sim, verdade. Eu Você tem sou, essas personagens assim fortes, né? sim. Outra mãe também. Só me olha e fala assim, ele é forte, ó. A mãe da Mulher Vespa também, né? É a sua voz em Marvel. Sim, Você dublou outras Michelle vezes a Pfeiffer. Michelle Pfeiffer em Nossa, eu outros filmes, né? dublei ela no Malévola, que é uma coisa Verdade, fantástica. verdade. Michelle Pfeiffer tá muito, muito bem, hein? Muito bem Você mesmo, viu? dublou Que presentão também ela esse. em Esse De foi Casa com teste. a Máfia, Esse, Lobo. isso, foi mesmo. Isso aí, mas isso aí foi em tempos não suspeitos, né? Eu digo tempos não suspeitos que a gente era escalado e gravava. Agora já foi match voice, teste com outras pessoas, aquela coisa toda que hoje em dia mais exige mais, sabe? Mas graças a Deus sou eu. Aham. Você sente alguma responsabilidade em dublar um filme da Marvel? Ou é tranquilo, é mais um? Você torce que a personagem volte? Eu torço para que a personagem volte, sem sombra de dúvida, até porque ela tem um ali, ela tem potencial para voltar, Aham. né? Mas esse universo mata as pessoas como também como se nada fosse, né? Eu tenho minha responsabilidade para dublar isso aí, para dublar outras coisas, é sempre a mesma. Eu Aham. tenho quando eu estou trabalhando, a minha responsabilidade é 100% por qualquer coisa que eu estou fazendo. A Julia Roberts, Então, você dublou ela em duas ocasiões também, né? Em duas produções também. sim, É outra minha voz atriz combina também. bem com ela Sim, também. sim. Minha voz Isso combina é. bem com ela. E tem, Enfim, né? Tantos trabalhos, né? Todos os dias, então já viu. e tem uma animação que você dublou, que foi a Helena de Avalor. Eu vi você cantando. Eu achei aquilo maravilhoso. Você é cantora, você é atriz que canta, você já tinha cantado antes. Eu já tinha cantado antes e eu sou uma atriz que canta. Eu sou uma cantora. Eu não sou cantora no sentido, eu já tinha cantado em teatro, já tinha feito musicais e tal, Você fez mas eu Cinderela? não sou aquele sim, fiz Cinderela, exatamente. Eu não sou o protótipo da atriz, da cantora atriz, né? Porque hoje em dia existem cantoras atrizes e atrizes que cantam. Quando você vai num desses musicais aí, você vê pessoas que cantam muito bem. Uhum. No caso, não sou esse estilo aí, não. Mas eu consigo cantar sim e fico muito feliz quando tenho a oportunidade. Fiz alguns trabalhinhos para. Eu tenho uma outra patinha que eu dublei, que cantava, e eu nunca consegui achar também o que era muito bonitinha também. Tem várias coisinhas assim que eu já fiz cantando Uhum. esses desenhos Disney aí. E até em alguns casos eu cantava porque a dubladora não cantava e aí eles escalavam para cantar somente. Olha que legal. Porque às vezes a pessoa tem uma voz mais pesada, está dublando uma mulher mais velha, ele não consegue, não canta. E aí eu vou lá e consigo cantar com a voz mais pesada, entendeu? Então, E animes, você dublou vários, né? Rama-Meio, Sailor Moon, Pokémon, Super Campeões, Samurai 7, Digimon, My Hero Academia. É diferente dublar anime de dublar uma novela, de dublar Chaves? Como que é estar em tantos é animes? diferente. É diferente. Anime é muito bom de dublar e acho que é uma boa escola para quem quer aprender a fazer dublagem. Porque o anime te permite estar mais errado, se não for o caso. Uhum. Né? Então, por exemplo, você deu uma inflexão que não está no ar, aquilo ali não tem muito problema. Então, vamos lá. Né? É uma interpretação para que a evolução aconteça com o Pokémon da vez, né? Então não tem tanto problema. Mas eu acho muito diferente dublar anime e dublar live action. Live action são pessoas de verdade, entende? Uhum. Então, o tempo de interpretação, às vezes, é necessário você estar observando um pouco mais o que você está fazendo, porque pode ser uma comédia que a pessoa fale o tempo inteiro aqui, mas quando ela não baixou por nada, ela baixou por um motivo muito sério. Então, vamos observar que naquele momento que ela falar, eu acho que não vai dar certo. Pode, entendeu? Aquilo ali pode ser a plataforma para a risada que vem lá na frente, porque foi dito, você entendeu? Porque tudo muito construído de uma forma artisticamente humana.
E aí o anime precisa de voz. E é uma versatilidade muito grande, né? Porque você dubla de tudo, Sim, né? exato. Exato. E o anime, sim, também tem essa coisa da voz que pode. Você vê, o Tata Guarnieri não faz 500 vozes, ele mesmo falando com ele mesmo, não sei o quê, e tantos outros dubladores fazem isso, eu mesma sou capaz de fazer. Então, assim, é uma outra história. Se você for fazer um filme dessa mesma forma, já fica um negócio meio estranho, né? Aham, Então, que são é uma escola e é maravilhoso dublar também, adoro. Adorava dublar aquele Ramameio lá. aham. Gostava de dublar aquela maluca que faz a pizza lá, né? O negócio da pizza. Ela Eu tinha sempre assisti um. bastante Ramameio É, também. A Dona eu Neves gostava. no Chaves é icônica, você dublou todos os episódios na série. Quando você viu lá aquela, aquela personagem, a Chiquita, ela cantando Chiquita Bacana, aquilo é incrível, né? Você se divertia É. muito dublando? Muito, muito, muito. E assim, ali também, você vê, olha, eu não, de alguma forma, em alguma medida, eu não podia desconfiar que eu podia fazer aquilo. Eu tinha que ter certeza que eu podia fazer, porque senão não ia me divertir, senão não ia ficar engraçado, senão as pessoas não iam também comprar a ideia, né? E ela vestida ali daquele jeito é o fio da navalha. Não pode ser ridícula, mas também não pode ser séria, porque ela, na verdade, é a própria neta vestida de bisavó, né? Então, não pode ser séria. Mas não pode ser ridícula. Então, uma delícia também. Putz, que boa lembrança. Eu queria um seriado só de Dona Neves e queria dublar tudinho. Ia ser incrível, tá? Ia ser incrível. Ia ser incrível, não ia? Ia ser incrível mesmo. Ia E você chegou mesmo. a dublar Maria Antonieta também numa novela, Sonhos e Caramelos, você lembra? Lembro, nossa, tinha que. Gente, ali foi difícil. Porque a Maria Antonieta, por si só, ela é uma pessoa pequena, pequena, né? Aham. Magrinha e miúda, né? Aí, de repente, ela estava com os penteados de mulher importante, vestida com os taierzinhos de mulher mais velha e mãe de homens enormes, né? Assim, ficou difícil de acreditar naquilo. Por quê? Porque quando eu dublei ela vestida de criança, ela, por exatamente ter o físico do rolo, né? Porque ela era pequenininha e etc e tal, ela não aparentava ser uma adulta vestida de criança, né? Ela passava bem vestidinha daquele jeito lá, né? A gente comprava muito mais ela do que. Tanto é que ela fazia menos tipo do que o Kiko, do que o Chaves. O Chaves vai ter aquela patinha. O Kiko também. Por quê? Porque eles eram realmente adultos e a gente olhava e via que eram adultos, né? O Barriga, quando vestia de nhonho também. Já a Chiquinha, não, você falava, opa, é uma menina mesmo. Então, quando ela sai daquilo e vai fazer uma novela onde ela está fazendo a mulher da idade dela, só que não compatível com a minha, aí para mim ficou um pouco mais saia justa, assim, mas óbvio, a gente se ajeita ali, e com a minha voz e lá na cara dela, né? Porque todo mundo tem a voz nela, então não é impossível, mas no início eu tive que dar uma opa, peraí, calma aí, como é que é ela mesmo? Para tentar achar esse tom dela, né? E apesar de ser uma Mas novela infantil, ela mesmo era dramática, né? Tem uma cena ela que era ela levanta assim, da cama e não sente as pernas, né? Leva um sim, tombo. era tudo muito sério, né? Aconteciam coisas assim bem, né, difíceis, assim, era uma novela infantil meio mexicana. Novela mexicana é sempre dramática, né? As colombianas são mais divertidas, né? Aham. Você dublou Betty a Feia também, né? Você falou em novela Adorava! colombiana. Nossa, aquela novela, eu dublava aquela novela e voltava correndo para casa para poder assistir um capítulo na televisão, porque eu queria ver a danada na TV. Aquilo lá foi perfeito demais. Nossa, que escalação sensacional. Que novela boa. Betty a Feia é um caso à parte, viu? Aquela novela não podia. É irretocável. Aham. Fátima Noia fazendo a Betty, né? O Renato E fazendo o carinha. eu vi em algum lugar que eles vão fazer uma nova temporada da novela. Você chegou a ver isso, Sandra Mara? Eles vão fazer, os atores vão voltar Eu aos soube personagens. recentemente, eu soube recentemente que estão redoblando Ah, é? no Rio de Janeiro. Entendi. E aí eu falei, não quero nem passar perto. É.
meus colegas do Rio são todas pessoas ótimas. Mas Aham. que uma novela tão bem dublada como aquela tem que ser redublada no Rio de Janeiro. Não faz Tinha que ser sentido. redublada. Redublada em São Paulo, com o elenco Uhum. de São Paulo, que fez e que tá todo mundo, quase todo mundo aí, e que todo mundo pode fazer. Não, a E que ficaria, novela tá no que ficaria catálogo. sensacional, entendeu? Ficaria sensacional do mesmo jeito. Aham. A novela tá no catálogo da Prime Video. Quando eu fui assistir, falei, vou, né, ver o pedacinho aqui de novo, que eu assisti lá naqueles. Eu era criança assistindo aquela exibição sem dublagem. Eu não entendi o que tá acontecendo. Você entra lá, só tem áudio original. Não faz sentido, né? Então deve ser para eles que eles estão redublando. Não faz sentido, Deve ser. mas É. certas coisas. Mas assim, tomara que eles refizessem uma outra novela, né, com, É, sei lá, eu uma vi que eles vão sequência. voltar. Porque, na verdade, esses atores, eles até estavam no teatro, como a nova história da Betty a Fé e tudo. E aí parece que eles estão gravando chamadas já para todos eles voltarem e continuarem a história e tudo. Mas tomara que chamem, Ai, seria né? sensacional. Chamem os Seria sensacional e que a dubladores. gente pudesse continuar, né? E pudesse, Sim. se fosse o mesmo elenco, continuar com o elenco que dublou. Porque dublou muito bem. Aham. Estava muito bem escalado e estava todo mundo muito bem. É uma dublagem icônica, É. Betty a Feia. Para mim é uma dublagem, para mim está no top 10, com certeza. E aí você dublou Chiquinha nos anos 80. Em 2018, o Multishow chamou para dublar os episódios que o SBT não comprou. Teve alguma dificuldade depois de tantos e tantos anos, para encaixar? Porque a atriz era a mesma dos anos 70, né? E você Sim, já, né, a trajetória sua mudou, você já é outra pessoa. Como que foi sim. esse outro reencontro depois de tantos anos com a Chiquinha? A gente tinha feito alguns episódios nos Tais Semelhantes também, em Ah, 2012, né? Não verdade, foi 2012 para 2012? SBT. É. Verdade, algumas Ali, você sabe, continuações. ali eu senti menos dificuldade do que eu senti depois. Aham, Em 2012, tinha passado muito tempo do mesmo jeito, aham, mas eu achei que foi mais fácil, mais simples. aham. Em 2018, achei um pouco mais difícil é, retomar, né? Assim, tanto é que eu fui para o Rio, fui dublar lá, Aham. porque eu fiquei tão assim apreensiva que eu falei, nossa, eu vou dublar lá. E fui para lá e fiz, acho que os primeiros blocos, não sei quantos foram, mas eu fiz os primeiros blocos lá na Som de Veracruz, lá diretamente em Peterson, no Rio, porque eu fiquei um pouco aflita. Mas aí, e aí a gente vai relembrando, Aham. tá tudo dentro da gente, né? E é Tá tudo uma, guardadinho. E é uma situação que até assim, comparando com o da Betty a Feia, assim, vamos supor, vamos dublar de novo. Seria bom chamar os dubladores que dublaram pela primeira vez, porque mesmo se a voz muda com o tempo, a gente gosta de ver aquele dublador ali, né? Igual o Seidel fazendo o Seu Madruga, Marta Perfeito. fazendo a Dona Florinda. É tão gostoso, né? É tão bom. E ficou tão bom, né, que eu acho que a gente até dá o descontinho da mudancinha que teve nos Claro, anos, né? claro, com Porque certeza. e depois tem o seguinte, aquela imagem, ela é uma imagem esmaecida, uma imagem que é truncada, tem algum defeitinho no porque é outro tipo de gravação também. Então, assim, por que também respeite essa coisa datada, né, da imagem? Então, certo a imagem não ser perfeita. Quer dizer, o som não ser, as vozes não estarem frescas, talvez, como estavam lá naquele momento. Eu acho também, eu gosto. E depois é tão bom ver o Seidel dublando ele. Até, Sim, até tive a oportunidade de dirigir um pouco, porque sim. depois o Peterson vinha para São Paulo e a gente gravava aqui com ele. Em algum momento ele teve algumas dificuldades lá por causa de agenda e tal, e me perguntou se eu me interessava. Eu falei, claro, quero mais ficar próxima disso aí. E aí acabou que eu dirigi o Seidel em alguns momentos, porque ele tinha muitas horas e teve muita dificuldade de agenda também, e eu dirigi bastante ele, e foi muito gostoso ver ele dublando. Nossa, eu me diverti. É muito bom. Muito... Em técnica de lá, desde lá quando você começou até hoje, o que você vê que mais mudou na dublagem? Você chegou a dublar em balcão com outras pessoas também? Ou já era individual? O, agora em 2018, você quer Não, dizer? lá no comecinho da sua carreira, você já era Não, balcão? não, eu comecei, era todo mundo
junto. Ah. Depois, nos anos 90, 96, 97, a gente ainda dublava alguns casos, a gente tinha, em algumas casas, na BKS, por exemplo, a gente ainda encontrava o colega. Quando você fazia protagonista, por exemplo, protagonista, os dois protagonistas quase sempre dublava tudo junto. O filme inteiro, a série, era sempre escalado junto. Mas depois passou a ser. A Alamo já fazia tudo muito separado, só o vozerio, às vezes, era todo mundo junto. Depois disso foi rareando esse fato de dublar todo mundo junto, de dublar junto, rareando até que acabou O mesmo. Chaves já era Eu acho. separado? O O quê? Chaves já era dublado separado nos anos O 80? Chaves já era Ah, separado. Eu não ah, dublava Chaves com ninguém. Mas o SBT inovou em muita coisa. E uma das coisas que inovou também foi isso, viu? aham. Porque eu acho que como se perdia tudo, né? Eles dublavam em cima daquele magnético lá que se perdia os passos, perdia tudo quanto é coisa da trilha original. Tinha que refazer tudo. Então, Nossa. estava todo mundo separado. E eu acho que acabava rendendo mais as Uhum. pessoas separadas, sabe? Sim, sim. E dava-se muito texto, então perdia-se muito tempo, então achava que rendia mais. Eu já dublei, Chaves dublei tudo separado, nunca dublei acompanhada com ninguém. Voltei a fazer acompanhada quando estava com a Marta nessa ocasião da BKS aí do Chespirito, Bacana. né? Isso, Chespirito, né? X-Espírito, isso, para BKS. Isso, na BKS lá para CNT, né? Que a Aham, gente dublou. Exatamente. Aí eu dublava interessante. junto com ela às vezes, e era uma delícia, assim, bem gostoso. Muito E interessante. em 2012 todo mundo sozinho, 2018 então nem se fala, piorou mais ainda. Na nossa outra entrevista lá em 2021, tava naquilo do remoto surgindo, né? Você estava dirigindo dublagem remota, dublando remoto. Ah, Como que é. tá essa dublagem? Você consegue dublando remotamente ou tá tudo presencial? Hoje em dia. Então, não, hoje em dia a gente tá um pouco misto ainda, né? Porque Aham, tem produtos e tem casas que ainda não voltou totalmente assim. Eu tô a minha direção, o produto que eu faço quase sempre é tudo presencial. E eu tenho ido bastante presencial dublar, mas acontece de ter uma outra escala remota também, aham, acontece. E, enfim, é porque ainda acho que tem, sei lá, não sei, também porque a gente está no hiato de trabalho, aham. sabe? Essa coisa da greve lá nos Estados Unidos, né? Verdade. É um momento estranho, então a gente está meio que sem saber de que morte vai morrer, né? Aquela coisa, né? Então, eu acho que tem. Tanto é que eu nunca dublei, a primeira vez que aconteceu na minha vida, eu dublei um filme filipino, Aham. dublado em filipino. Filipino é uma língua que tinha dublado. Então, assim, e dublei um filme filipino. É muito curioso, está acontecendo coisas assim muito estranhas, assim. Aham, Está tendo muito sueco, finlandês e tal. Eu acho que é da greve, né? Então, a aham. gente está num momento assim meio estranho ainda. Então, a gente pode falar que voltou, sabe? Tá meio A ainda greve meio. lá é pela inteligência artificial, né? E aqui com os dubladores parece que pode ser que mexa um pouco também. Como que você vê um pouco disso, Sandra, sobre a inteligência artificial? Se pode substituir ou se pode usar sua voz para fazer outros personagens? Como que você observa? Bom, eu acho uma invasão, acho uma coisa absurda alguém usar a minha voz para fazer um personagem sem o meu conhecimento e minha autorização. A greve lá primeiro foi dos roteiristas, depois eu acho que entraram os atores, porque todo mundo percebeu que, apesar de cachês altos ou não, os streamings ficam com todo o arquivado e eles são repetidos, reprisados nas casas de bilhões de pessoas, quantas vezes essas pessoas querem, e ninguém recebe mais nada. Então, eu acho que os atores lá começaram a perceber que, peraí, eu tô, gravo, e por mais que eu tenha aqui um valor alto para fazer esse episódio, sei lá, 1 milhão, não sei, 500 mil, não Uhum. sei, não tenho conhecimento dos valores, mas depois fica lá arquivado. Você viu? Breaking Bad é uma das séries mais assistidas do Netflix. Uhum. Já está descontinuada, mas ela continua sendo uma das mais assistidas. E o personagem, o ator, o Jesse,
acho que é o Jesse, ele deu uma declaração do que ele nunca recebeu absolutamente nada. Então ele gravou, ficou, então acho que essa greve promete, porque eles estão percebendo que existe essa possibilidade dos streamings estarem explorando interno o negócio, e não só isso, comprando, com isso, depois, de repente, tendo o poder de estar com aquelas vozes, com aquelas pessoas, sei lá, de emular com inteligência artificial, aqueles atores. Não sei, parece que o Morgan Freeman já disse que, e assinou que não, que no feito por ele terá que ser feito por ele, e eu acredito que a maioria dos atores americanos farão isso. Agora, o mercado de dublagem é um mercado que impulsiona e movimenta milhares de pessoas ao redor do mundo, não é só no Brasil que se dubla em vários lugares, inclusive nos Estados Unidos. Então, para americanos, eu quero dizer. Então, assim, é um assunto muito delicado, porque é um mercado de trabalho que vai se esvair, que vai acabar, porque a inteligência artificial vai ser capaz de fazer tudo. Mas será que a inteligência artificial é capaz de fazer todos os maneirismos que nós dois fizemos aqui agora, nessa nossa conversa? Se a gente botar essa conversa para o Netflix dublar na inteligência artificial, será que quem assistir no Japão, na Coreia, vai ter a mesma experiência que os nossos colegas que estão aí, nossos amigos que estão nos vendo agora, estão tendo? Então, acho tudo muito delicado, entendeu? E acho que, como qualquer coisa nova, mudança e transição, é um olho de furacão, sabe? Fica todo mundo meio nesse meio, uns dizendo que vai acabar, não vai ter mais nada, outros dizendo que isso é impossível, mas eu acho que ainda não está formatado nada. E acho que ainda vai aparecer novidades. Eu acredito que não é porque é inteligência artificial que não vai ter que ter uso, não. Tem uso. Eu vou te falar que na localização, por exemplo, nos games, eu tenho a impressão que a gente não vai mais. Eu tenho cá comigo que os games vai ser o primeiro mercado que a inteligência artificial vai abocanhar. Por quê? Porque já nasce desenhado por um computador, já nasce de uma forma que não é o desenho cartoon feito por um humano que está ali, uma coisa. Ali, obviamente, os humanos também fazem o game, mas entende que a maior parte dos mangás, etc., vem de revistinha, vem de coisas que, a priori, teve muito pensamento humano em cima. O game não, o game já nasceu com uma era diferenciada. Então, por que não já nascer com uma voz lá sintetizada? Ou uma voz X que a gente, sei lá, que foi vendida para eles, Joãozinho das Couves, que não sabia que estava vendendo, que era bom ter vendido bem caro, porque vai ser muito usado, né? Entendeu? Então, assim, e de repente me falam assim, não, Sandra, mas eles querem comprar sua voz e vão deixar lá arquivado e vai usar para um monte de coisa. Eu falei, eu vendo, me paga 50 milhões, aí me paga, sei lá, não entendeu? A gente bota um valor em cima e vende, está tudo certo. Então, assim, o que é tudo isso ainda? A gente não sabe. E é estranho porque é arte, né? E a arte a gente gosta, né? Como é que a gente prescinde do humano na arte, né? Como é que a gente prescinde até do erro, né? Sabe aquela coisa do... Lembra o Sai de Baixo? Que eles davam risada enquanto eles estavam... Aquela palhaçada toda. Aí o público corria de rir porque eles estavam rindo, e aí eles perdiam as estribeiras, erravam o texto. Aí lembra que o Caco tinha que falar para a Cassandra de vez em quando, você tinha que dizer isso, não sei o quê, né? E porque ele tinha que lembrar no texto dela que ela errava, porque ela dava risada, porque sei lá o que, ela dispersava. Como que pode prescindir do humano a arte, entendeu? Então, eu fico pensando, será que um Sai de Baixo, por exemplo, vamos colocar, já que a gente está falando, e é uma coisa que até está fresca ainda na cabeça de muita gente, será que dublado pela inteligência artificial totalmente a experiência é a mesma que as pessoas tinham naqueles primórdios que a gente se divertia com aquele grupinho ali fazendo aquele... É um besteirol, mas é um besteirol que tinha tudo a ver com a gente, era do nosso povo, da nossa raiz, do nosso conhecimento profundo. Será que a inteligência artificial tem todo esse conhecimento da minha alma, da sua alma, e da alma de todos os atores, né? Sei lá. O próprio Chaves, se você, vamos supor que existisse uma inteligência na época,
que transformasse a voz da Maria Antonieta em português, ele ia perder todo o contexto no nosso país, né? Porque é outra coisa, tem uma voz mais foquinha, super mexicanizado. Exato. E fora o fato de que a inteligência pode vir a fazer a tradução simultânea, e não uma tradução que seja a versão brasileira. Exatamente. E não tem um filme que eu faço, não tem um desenho que eu faço, não tem absolutamente nenhum produto, muitas vezes nem documentário que eu dou, que não precise de uma expressão idiomática estritamente brasileira. Ou seja, que nós compreendemos. Ah, não, mas a inteligência artificial vai chegar lá, ela vai aprender, porque sempre tem os negativistas, né, que pensam sempre do pior. Com certeza, quando ela aprender, então ela faz. Mas só que quando ela aprender, eu vou continuar evoluindo como ser humano, porque eu não paro, nem você e nem ninguém que está à nossa volta, e a gente vai inventar um outro maneirismo que ela não vai ser capaz. Porque ela não acompanha com a gente. Sabe por quê? Porque ela não é humana com a gente. Exatamente. Entendeu? Até nas nossas falhas. E pensando que ainda tudo muito... E eu respeito muito e acho tudo muito bacana. Eu adoro tecnologia. Eu quero mais é que os ETs venham, entendeu? Porque eu acredito profundamente neles. Eu quero mais é que eles venham. Mas, entendeu? Até eles virem, a gente fica aqui aguardando e perseverando e fazendo o nosso trabalho. Sandra, aquele de emocionar as pessoas. Eu quero agradecer muito você ter aceito esse convite, ter batido esse papo. Eu que agradeço. Eu espero que você tenha se divertido tanto quanto eu me diverti aqui. Sem e assim, dúvida. a gente está sempre junto. Todos os trabalhos aí, manda para a gente poder ir divulgando também. Onde você estiver, a gente ama te ouvir, ama estar com você. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Eu faço qualquer negócio por essas carinhas lindas e esses coraçõezinhos que sobem. A nossa live, a partir das 8 horas, vai estar no YouTube também, para quem quiser ver de novo, poder voltar, quiser pausar. Sim. Então, olha, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada pelo convite, obrigada mesmo. Obrigada para quem assistiu. E estamos juntos. É isso aí. A gente depende de vocês mesmo, para vocês divulgarem. E se vocês gostam, o meu objetivo foi atingido, porque é para vocês mesmos que a gente faz. Cada vez mais queremos te ouvir. Eu que agradeço. Foi uma honra. Muito obrigada mesmo. Beijo para todo mundo. Obrigada, boa noite. Obrigado a todos que assistiram e até uma próxima.